Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou mesmo quando ainda estávamos no pecado.
Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida. Mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado, e por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de Ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o Seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da Tua presença, da Tua casa. Eu entrego em Tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o Teu abraço no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama
e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar. Nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado. Que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado. A graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Amém? O deserto não é o seu lugar. Você pode estar passando pelo deserto nesse momento. E eu sei que tem sido um tempo difícil, tem sido um período de luta, de choro, um período que exige de você perseverança, mas mesmo assim você tem visto a provisão de Deus. A provisão do Senhor tem te alcançado. Você tem contemplado a bondade de Deus nos mínimos detalhes. E é isso que tem te mantido de pé, a fidelidade do Senhor. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto. Creia nessa verdade. Amém? Deus continua sendo Deus, mesmo em tempos de deserto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, está escrito assim: Lembrem do caminho por onde o Senhor, nosso Deus, os guiou durante esses 40 anos no deserto. Ele os fez passar por dificuldades para pôr vocês à prova, a fim de saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele os deixou com fome e depois os alimentou com o maná, uma comida que vocês e seus antepassados não conheciam. Ele fez isso para que vocês aprendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor diz. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos um discurso de Moisés ao povo de Israel. Israel estava
prestes a entrar na terra prometida, depois de ter passado 40 anos vagando pelo deserto. Aquele era um povo cansado, um povo que carregava consigo perdas, frustrações, mas também um povo que havia sido sustentado por Deus todos os dias, com pão do céu, com água que saía da rocha, com direção de Deus através da nuvem. E Moisés relembra ao povo que não foi por coincidência que eles passaram por aquele período. Foi um tempo de aprendizado, onde Deus não apenas os livrou do Egito, mas Deus estava ali preparando eles para uma nova vida. O que eles passaram no deserto, a fome, a sede, o tempo de espera, afinal 40 anos não são 40 dias, tudo isso fazia parte de um processo de amadurecimento, de purificação da alma, de fortalecimento, de realinhamento da fé. Existem alguns momentos da nossa vida que parecem ser o fim. Momentos em que as coisas nas quais a gente estava firmado parece que não se encontram tão firmes assim. Às vezes, sabe, irmãos, eu leio os comentários dos vídeos aqui, sempre que eu vou orar e interceder pela vida de vocês, e eu confesso que muitas vezes eu me deparo com palavras que cortam o coração. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou imperfeito, sou falho, sou humano, e eu me sinto assim muito tocado com cada história, cada pedido de oração que é deixado aqui. E aí eu fico pensando o seguinte: se eu, limitado como eu sou, sinto tanto essa dor, se eu me compadeço tanto com o sofrimento das pessoas, imagine Deus, como que Deus se sente ao ver os seus filhos aflitos e angustiados. Só que a gente precisa entender uma coisa: os planos de Deus para a nossa vida não se resumem a nos livrar de todas as dificuldades. Na verdade, muitos momentos difíceis que nós passamos na vida são pela permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam com a gente para que nós cresçamos, amadureçamos e para que a gente se fortaleça. Quem já passou pelo deserto sabe que quando você sai do deserto, quando você vence a batalha, você percebe que não quer voltar para lá, de jeito nenhum. E esse aqui é um dos grandes aprendizados do deserto. Ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar por onde você vai passar, um lugar de passagem. E uma coisa importante que eu quero deixar para você hoje é que toda vez que aparece um deserto na Bíblia, ele antecede um momento marcante, um momento importante. O deserto, ele precede um tempo de libertação, de transformação, de purificação, um momento de vitória, como foi com Jesus. Jesus foi levado ao deserto para vencer as tentações e depois romper com o seu ministério, firme e forte diante das dificuldades do mundo. E talvez seja isso que está prestes a acontecer com você. Amém? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Não fale isso apenas da boca para fora. Creia nessa palavra, porque ela está escrita aqui na Bíblia. Eu sou mais que vencedor. Escreva: eu sou mais que vencedora. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No deserto, nós somos confrontados com quem realmente somos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com pressa. Eles presenciaram um grande milagre.
para servir como testemunho para as próximas gerações. Eles saíram dali com liberdade. Isso não tem preço. Eu fico imaginando como que a fé daquele povo foi aquecida, foi reacendida quando Deus abriu o mar para que eles passassem. Só que bastaram alguns dias no deserto, com sede, com fome, para que eles começassem a reclamar. Bastou Moisés subir o monte para orar e aquele povo já estava construindo um bezerro de ouro, um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Ali no deserto, longe do Egito, eles descobriram que o problema não era geográfico. E é isso que o deserto faz com a gente, irmãos. Ele revela o que nós ainda não conseguimos deixar para trás. Ele revela a raiva que estava guardada, o orgulho que estava camuflado, a fé que na verdade era só aparência. No deserto, a gente não esconde nada de Deus e nem de nós mesmos. No deserto, a gente aprende a não idealizar a vida que nós tínhamos antes. Em Números capítulo 11, a partir do verso 4, diz que o povo começou a reclamar, dizendo o seguinte: ah, se tivéssemos carne para comer! No Egito comíamos peixe de graça, e também pepinos, melões, alhos poró, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Percebe como eles começaram a olhar para trás com um olhar de saudosismo? Como se o Egito tivesse sido uma boa experiência para o povo. Eles estavam sentindo falta da comida, mas eles se esqueceram da dor, do cativeiro, da escravidão. É assim que muita gente age quando passa por um tempo difícil. Começa a romantizar aquilo que Deus já mandou deixar para trás. Mas o deserto nos ensina isso com muita força, com muita clareza. Nem tudo que era fácil era certo. Nem tudo que era confortável era saudável. Deus não quer que você volte para o deserto. Deus quer que você prossiga. Ele quer te amadurecer, te preparar e te conduzir para um novo lugar. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui nos comentários. Ou se você está orando por alguém da sua família, da sua casa, alguém da sua igreja, orando por alguém que está enfrentando uma enfermidade, um casal que está passando por um tempo de crise, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e creia no poder da oração. A oração tem poder. A oração nos ajuda a vencer o deserto. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Nós queremos te ouvir de forma clara, de forma direta. Queremos nos aproximar de ti, Senhor, te conhecer cada vez mais. Obrigado por ter nos sustentado nos desertos da vida. Obrigado porque mesmo quando tudo parecia seco, sem vida, o Senhor estava ali, nos dando o escape, o sustento, o refúgio e o descanso. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe pelos pensamentos que muitas vezes tentaram nos convencer de que o passado, sem a liberdade que temos agora no Senhor, era melhor. Nos perdoe porque muitas vezes o inimigo quer cegar os nossos olhos, nos impedindo de enxergar o futuro de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós temos uma tendência a olhar para trás, a olhar com saudosismo para aquilo que o Senhor já mandou que nós encerrássemos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vencer as tentações no deserto. Nos ajuda a ter clareza, a ter firmeza.
nos dê livramento, nos dê o sustento, ó Deus, nos dê direção diante desses desafios que nós temos experimentado. Eu quero orar por cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra. Essa irmã e esse irmão que chegaram até essa mensagem desesperados, sem esperança. Pessoas que estão passando nesse momento pelos desertos da vida, que estão enfrentando crises, perdas, escassez, dificuldades nos relacionamentos, que estão afastados do Senhor, vivendo uma vida espiritual fria, vazia, pessoas que não conseguem mais enxergar sentido para a vida. Eu apresento cada uma dessas pessoas diante do teu altar e eu peço que o Senhor toque com o teu toque de cura, de milagre e de restauração. Contempla cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoe quando, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós erguemos outros deuses em nossos altares e adoramos e nos prostramos diante deles. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, o único Deus a quem devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome. Nos perdoe por termos adorado deuses estranhos, por termos nos curvado diante de um bezerro de ouro, erguido por causa das nossas necessidades, por causa das nossas carências. Ó Deus, que o Senhor traga respostas para essa pessoa que chegou aqui nessa mensagem, buscando por uma direção, que a mente dela seja tocada agora pelo teu Espírito Santo, que ela sinta a tua presença, que ela sinta a tua proteção, que ela se sinta abraçada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Ó Deus, que no nosso coração seja plantada a convicção de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é o nosso lugar. Ele é sim um lugar de passagem, de aprendizado, mas não é o lugar da nossa permanência. Nós recebemos pela fé a promessa de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é a nossa morada é ao lado do Senhor na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu irmão, minha irmã, o deserto não é o seu lugar. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Se essa palavra abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida e a mente das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Talvez a visão seja o mais simbólico dos sentidos. Desde a antiguidade, enxergar foi associado a compreender, discernir, iluminar. Os filósofos diziam que a ignorância era como viver numa caverna escura e que o saber era como ver à luz do sol. Não por acaso, até hoje, nós usamos expressões como agora eu vejo, para dizer que finalmente entendemos algo. E curiosamente, embora os olhos sejam apenas um instrumento físico, é no cérebro e mais ainda na alma que a verdadeira visão acontece. O olho humano é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes, mas ainda assim pode ser cego para aquilo que é mais importante: a realidade espiritual, o valor das pessoas
a direção de Deus. Por isso, enxergar, no sentido mais profundo, é um dom que vem do alto. E é sobre isso que essa reflexão vai tratar hoje. Sobre os diferentes tipos de visão e o que Deus deseja nos mostrar. Você já reparou que muitas vezes nós queremos que as pessoas enxerguem o mundo como nós enxergamos? Queremos que elas vejam com os nossos olhos, que elas compreendam com a nossa perspectiva. Mas será que nós mesmos estamos vendo com clareza? A palavra do Senhor nos mostra que há diferentes níveis de visão e que sem a ação do Espírito Santo nós podemos estar vendo de forma distorcida pelas lentes do medo, da raiva, enfim, de sentimentos que distorcem a realidade ao nosso redor. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e ele está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você, dentro dessa reflexão sobre a visão, sobre os olhos, está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 15 ao 17. Ele diz o seguinte: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E no verso 17 diz assim: E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Às vezes, o medo toma conta da gente, porque nós estamos considerando apenas o que está diante dos nossos olhos. O servo do profeta Eliseu enxergou os exércitos inimigos, mas ele não conseguiu enxergar a providência de Deus. Cavalos e carros de fogo que Deus já havia providenciado para aquela batalha. Nós precisamos de uma visão espiritual, como a de Eliseu, para confiar que Deus está agindo, mesmo quando nós não enxergamos. O segundo texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao verso 25, que diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Esse é um milagre realizado por Jesus em duas etapas. Na primeira etapa,
o cego passa a enxergar parcialmente. Ele vê pessoas como árvores. Muitas pessoas enxergam os outros, as outras, como objetos, como obstáculos, ou simplesmente como instrumentos para cumprirem os seus desejos, para realizarem os seus propósitos. Só Jesus pode restaurar a nossa visão, para que nós vejamos o outro em sua dignidade e no seu valor. Deus quer hoje restaurar a sua visão para que você veja gente como gente. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, restaura a minha visão. Amém? Faça esse pedido de oração aqui para Deus. Senhor, restaura a minha visão. E o terceiro texto, escrito pelo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, e aqui Paulo escreve Deus com D minúsculo, o Deus dessa era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma batalha espiritual sendo travada pela nossa visão. A cegueira espiritual impede muitas pessoas de enxergarem plenamente a luz do Evangelho. E nós temos que orar para que Deus remova esse véu. Em Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a verdadeira visão não depende só dos olhos, mas da pureza do coração. Para enxergar com clareza a vida, as pessoas, até o próprio Deus, nós precisamos de um coração alinhado com Ele. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem nesse momento com os olhos turvos pela dor, pelas decepções, pelas circunstâncias, pelo medo. Talvez você tenha enxergado pessoas como ameaças. Talvez você esteja vendo a vida como um fardo. E até mesmo você esteja vendo Deus como alguém muito distante. Mas o convite de hoje do Espírito Santo é muito claro. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Por isso que eu pedi para você escrever: Senhor, restaura a minha visão. Não existe transformação sem verdadeira visão. Não existe cura sem revelação. É por isso que a gente precisa orar como Eliseu orou, clamar como o cego de Betsaida e buscar a pureza do coração prometida por Jesus lá no Sermão da Montanha. O nosso desafio de hoje é esse: não se conforme em enxergar com os olhos da carne. Peça a Deus uma nova lente. Clame a Ele por discernimento. Deixe o Espírito Santo purificar sua visão para que você veja o que Deus quer que você veja. A glória dele sobre você. O valor do próximo ao seu lado. E o propósito eterno que está à sua frente. Você está pronto para ver como Deus vê? Então eu quero orar pela sua vida. Amém? Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de declarar pela fé: Senhor, restaura a minha visão. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com um único clamor: restaura a nossa visão. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos, Pai, do nosso entendimento,
da nossa fé, do nosso coração. Porque muitas vezes nós temos andado como cegos, tropeçando em sentimentos confusos, em julgamentos errados, em medos que nos paralisam e em ilusões que nos afastam da tua verdade. Assim como o servo de Eliseu, nós nos sentimos cercados. Vemos exércitos de problemas ao nosso redor. E o desespero tenta tomar conta do nosso coração. Mas hoje nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos para que vejamos que o teu exército é maior, que o Senhor já está agindo, mesmo quando os nossos olhos naturais não conseguem perceber. Assim como aquele cego que via homens como árvores, talvez nós tenhamos enxergado as pessoas de forma distorcida, como ameaças, como objetos, como meios para alcançar os nossos fins. Perdoa-nos por isso, ó Deus. Cura a nossa visão emocional e relacional. Ensina-nos a ver como o Senhor vê, com compaixão, com graça e amor. Eu oro por aqueles que estão cegos espiritualmente. A tua palavra diz que o Deus deste século, o nosso inimigo, cegou o entendimento de muitos para que não vejam a luz do Evangelho. Por isso eu peço, Pai, remova esse véu, traz salvação, entendimento e revelação àqueles que ainda estão nas trevas. Purifica o nosso coração, porque os puros de coração verão a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivar uma vida de santidade, de arrependimento, de obediência. Que a nossa visão não seja distorcida pelo pecado ou pela amargura, mas que ela seja iluminada pela Tua presença. Eu quero orar por cada pedido de oração que está sendo apresentado aqui pelos meus irmãos nos comentários desse vídeo. Visita, Senhor, aquele que está enfermo e dê a ele a cura. Restaura essa pessoa que está vivendo um momento de crise no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Renova as forças daqueles que estão cansados. Consola essa família, ó Deus, que está enfrentando a dor da perda, a dor do luto. Sustenta com o teu vigor aquele que já não sabe mais para onde ir. Tu és o Deus que tudo vê. O Senhor vê as nossas dores, as nossas lágrimas e até o nosso silêncio. E nós confiamos que o Senhor já está agindo em nosso favor. Por isso nós terminamos essa oração declarando: abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua mão sobre nós, queremos ver a vida com os Teus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abriu seus olhos de alguma maneira, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, aqui do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em Tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a Ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, Tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que Tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos,
acalma os nossos corações, transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a tua cura, que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito. Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus,
que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo. Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, Ele ouve, Ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que Ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia
maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, família, finanças,
vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a Tua paz guarde a mente e o coração dos Teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força, onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura, onde há escassez, que haja abundância, provisão, onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições, que a Tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós Te louvamos, não apenas pelas Tuas bênçãos, mas por quem Tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração,
receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma honra ter a sua presença aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Naum. Eu não me lembro de ter pregado nesse livro de Naum. Aliás, a maioria dos pregadores, das pessoas que ministram a palavra, recorrem aos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, e pouco se fala, pouco se prega nos livros dos profetas menores. Então, o Espírito Santo me direcionou a partir de hoje, trazer reflexões bíblicas inspiradas nesses livros, nos profetas menores. E quando a gente fala assim, profetas maiores e profetas menores, isso não significa que os profetas chamados menores são menos importantes. Mas eles são chamados de profetas menores porque os livros que eles deixaram são mais curtos, em comparação com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, por exemplo. Então, os profetas menores, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, são 12 no total. Mas hoje eu vou falar sobre o livro do profeta Naum, tá? O texto que eu quero ler está em Naum, capítulo 1. Primeiramente eu vou ler o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Essa é a palavra que eu quero refletir com você hoje. Antes de continuar, eu sempre quero reforçar aqui esses avisos que são importantes para a manutenção desse canal. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, faça isso. É uma ação simples, leva apenas alguns segundos. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal. Talvez você está aqui ouvindo o Minuto com Deus há tanto tempo e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Então, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, o próprio texto aqui
da Bíblia, do livro de Naum, se apresenta como profecia revelada a Naum de Eucós. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 1. E pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O nome Naum significa consolado ou consolação. E ele é chamado de Eucós. Mas, assim, a gente não tem certeza de onde fica essa localidade. Ele é chamado Naum de Eucós, como se fosse Edivaldo de Belo Horizonte. Ele é Naum de Eucós. Mas nós não conseguimos afirmar onde é essa cidade. Algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem uma cidade na Galileia. Outros pensam que pode ter sido uma aldeia na região de Judá. O livro de Naum foi escrito provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. E o livro, ele faz alusão à queda de Tebas, que ocorreu em 663 antes de Cristo. Portanto, ele foi escrito antes desse evento. E ele também prevê a queda da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 antes de Cristo. Então, é muito provável que Naum tenha profetizado durante o reinado do rei Manassés ou Josias em Judá. Para quem foi escrito o livro, pastor? Embora a mensagem de Naum se refira diretamente à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, o público-alvo são os habitantes de Judá, que estavam ali oprimidos pelo poder assírio. Só para você ter um pouquinho do contexto, no qual esse livro foi escrito. Voltando aqui à passagem bíblica. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deus é paciente conosco? Sim, Ele foi paciente comigo. Ele entendeu o momento certo da minha conversão. Eu me converti aos 28 anos, eu aceitei a Jesus, eu mudei de vida. E Deus tem paciência com você que está me ouvindo, com essa pessoa por quem você está orando. Deus é um Deus paciente. Mas, é o que diz o texto, o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. Não pense que a paciência de Deus é eterna, é infinita. Deus vai nos alertar, Deus nunca vai desistir de nós, Ele vai nos dar inúmeras oportunidades durante a nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que nós nos afastemos das coisas erradas, mas Ele não deixará impune o culpado. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa santidade, ela é importante para Deus. Deus quer que nós levemos uma vida de obediência. Isaías disse, no capítulo 59 do seu livro, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, uma separação. Quando Jesus veio, Ele fez uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício na cruz. Então, guarde isso. Deus, Ele tem paciência com você, mas o poder dele é imenso. E Ele não deixará impune o culpado. Não pense que Deus vai passar pano para você. Deus não passa pano, Deus não dá tapinha nas costas, Deus não desconsidera o pecado. Ele quer de você o quê? O arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de abandonar a velha vida, de deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos. E aí cada um que está ouvindo essa palavra
vai pensar em algo que precisa abandonar. Talvez você tenha aí pecados de estimação que você guarda consigo até hoje, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar servindo a Deus, você guarda ainda pecados de estimação, você leva uma vida dupla, você finge que é uma pessoa espiritual para as pessoas. Deus não deixará impune o culpado. Não abuse da paciência de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência em paz, tranquila. Se nós partirmos hoje dessa vida, nós precisamos estar limpos. Precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus e não cair nos mesmos pecados, irmãos. Às vezes as pessoas confessam um pecado para Deus, no outro dia fazem a mesma coisa. Isso é um sinal de que não houve arrependimento. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus e Davi nunca mais caiu em adultério. Nunca mais Davi foi envolvido em uma situação de assassinato. Ele entendeu que precisava mudar de vida. E eu quero que você entenda isso também. Amém? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida espiritual. O pecado impede que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não deixa que o Senhor te abençoe. Muitas coisas que estão acontecendo com você são decorrência do pecado que você está cometendo. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha que palavra tremenda. No domingo, no culto, eu ministrei em Salmos 46, versículo 1, e exatamente essa palavra: o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, diz o versículo 7. E o verso 8. Mas, sempre tem um mas, tá vendo? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se você não tem conseguido vencer as tentações, peça a Deus para te ajudar. Peça a Ele para te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida espiritual, para que essa palavra fique gravada no seu coração. Amanhã eu vou continuar refletindo aqui no livro de Naum. Nós vamos aprender mais coisas aqui sobre esse livro e eu peço que você esteja aqui comigo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus trouxer alguma situação específica ao seu coração agora, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor. E eu te entendo. Eu também não gosto de me expor aqui nas redes sociais. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores. Então, eu não quero expor a minha vida muitas vezes. Se você não quer expor, escreva aqui nos comentários somente a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, de um toque de cura, de milagre. Você pode escrever assim, olha, família. Deus já vai entender, irmãos. Finanças, saúde, vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo por causa da sua vida sentimental? Casamentos que não deram certo, divórcios que estão acontecendo, crises infinitas na família. Escreva aqui, família, vida sentimental, vida financeira. Quantas pessoas passando por um tempo de escassez, não é verdade? Nesse momento de tantas incertezas, e nós temos que nos lembrar que existe um Deus que cuida de nós.
E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: o Senhor é bom. Apenas isso. O Senhor é bom. Escreva isso pela fé. Escreva isso com convicção, porque isso é um princípio bíblico. Deus é um Deus de amor, de bondade, mas também é um Deus de justiça. Mas eu quero que você escreva isso aqui. O Senhor é bom. Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por esse tempo na Tua presença junto com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com tantas pessoas. Que essa palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que ela alcance os corações que precisam ouvi-la. Que ela provoque, ó Deus, uma mudança. Que ela faça nascer na vida de quem for alcançada por ela o genuíno arrependimento, que será seguido por uma mudança de rota, uma mudança de vida. Abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher que foram alcançadas por essa mensagem. Esse rapaz, essa moça, que precisam de uma mudança na sua vida. Porque o Senhor não deixará impune o culpado. Nós entendemos essa palavra, nós compreendemos e a recebemos no nosso espírito. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Cremos que tu és um refúgio para nós em tempos de angústia e que o Senhor protege aqueles que em ti confiam e nós confiamos em ti. Que essa palavra possa ecoar dentro do nosso coração e fazer morada para esse dia. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome, cada detalhe, cada pedido, cada necessidade. Por trás de cada palavra mencionada aqui, existe, Deus, uma angústia, uma tristeza, um anseio que somente o Senhor pode suprir. Ó Deus, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Mas atenda a cada pedido aqui, segundo a Tua vontade. Como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E muitas vezes nós pedimos coisas sem compreender na totalidade os Teus propósitos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.